Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Gostaria que vocês abrissem, por favor, em 1 Pedro, no capítulo 2, e deixem a Bíblia aberta em 1 Pedro 2. É importante que cada um de vocês preste atenção nessa mensagem, amém? Amém? Jesus estava nessa terra e ele sempre fez a vontade do Pai, sempre fez a vontade do Pai. Aonde ele ia, fazia a vontade do Pai. E ele era guiado pelo Espírito Santo em todas as áreas. E ele não se importava com o que os outros pensassem dele, ele se importava com o que Deus pensava dele, ou com o que os discípulos pensavam. Quando ele pergunta, o que é que o povo diz que eu sou? E vocês, o que é que dizem, né? Mas Jesus obedecia a Deus em tudo. A gente já viu, né? Eu já falei aqui, uma certa vez, 2 cegos seguiram ele. Senhor, tem misericórdia de nós. E ele foi-se embora. E os cegos foram atrás gritando. Agora pensa na cena. Os cegos, né, aos trancos e barrancos, segura para lá, segura para cá, sem ver nada, tem misericórdia, e ele nem aí. Ele não foi atender a necessidade dos cegos de imediato, não. Foi embora. Quando ele chegou, que entrou em casa, os cegos entraram atrás. Aí foi quando ele se virou e disse, o que é que vocês querem? A gente quer ver, vejam. Mas por que ele não atendeu antes? Porque o Espírito Santo não tinha mandado ele fazer. Mostrando que não era porque tinha uma necessidade que ele já ia suprir. Ele era guiado pelo Espírito Santo. E quando você é guiado pelo Espírito Santo, para que você possa, digamos assim, obedecer a Deus em todas as áreas, você precisa estar sensível à voz de Deus. Então Jesus, ele desenvolveu um relacionamento com Deus tão grande. Pastor, mas peraí, ele era Deus, pastor. Ele desceu da sua glória. Pois é, mas aqui na terra ele estava como homem. Ele não deixou de ser Deus. Mas aqui na terra ele estava como homem. Tanto é que ele não era onisciente, ele teve que aprender as coisas. A Bíblia diz claramente que ele teve que aprender as coisas. A Bíblia diz claramente, ele não era onipresente, ele não estava em vários lugares ao mesmo tempo. E como homem ele sofreu, teve dor, teve cansaço. A única diferença dele para nós é porque ele nunca pecou, ao passo que a gente já demos umas erradas por aqui, né? Mas ele não. Então, Jesus, ele desenvolveu um relacionamento tremendo com Deus, grande. Acontece que ele agora chega no, digamos assim, no ápice da sua missão, que era justamente ser crucificado. E ele falou para os discípulos, olha, eu vou ser crucificado, foi para isso que eu vim. Ou seja, ele via a crucificação direta, era uma cena cotidiana naquele tempo. Então Jesus sabia o que era ser crucificado. E ele disse, foi para isso mesmo que eu vim. Então já havia um preparo psicológico na mente de Jesus, que iria ser crucificado. Amém? Só que tinha um detalhe aí, tinha uma coisa aí que foi justamente o que fez com que Jesus sofresse mais. O pior não foi a cruz, para Jesus o pior não foi a cruz, não foi a coroa de espinhos, é porque justamente implicava, esse sacrifício dele implicava na separação daquele que ele sempre esteve junto. Jesus era tão ligado com o Pai, que simplesmente a ideia dele ser separado de Deus, é o que, digamos, se eu fosse no tempo da gente aqui, né, é o que pegava. É o que pegava. Por quê? Porque ele não conseguia se ver separado de Deus. Bem diferente de muitos de nós. Não, pastor, Deus me livre. Mas se você passa o dia inteirinho e não conversa com Deus e não ouve a voz de Deus, você não está ligando para essa ligação, essa conexão que você tem com Deus. Para Jesus, a intimidade com Deus era tudo. Fazer a vontade de Deus era tudo. Jesus obedecia a Deus, fazia a vontade de Deus, preservando a intimidade que ele tinha com Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? Pense numa pessoa muito querida sua, cônjuge,
filho, mãe, pai. Uma pessoa que você diz, não consigo me ver sem essa pessoa. Pois bem, Jesus era assim, só que com Deus. Era uma conexão total, uma ligação total. Algumas vezes, uma certa vez ele disse, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus tinha vontade própria. Se ele fosse do tipo que a vontade dele fosse sempre a vontade de Deus, ele não precisava dizer isso, precisava. Mas se ele disse isso, é porque algumas vezes ele queria fazer uma coisa e o pai, não. Ou ele não queria, o pai, vai agora. Vocês estão entendendo isso? Imagina na ressurreição de Lázaro, né, que a gente já sabe da história já. Ele soube que Lázaro estava doente, gente, antes de Lázaro morrer. Detalhe, o amigo a quem Jesus amava, diga-se de passagem. Ele soube. Depois ele soube que ele tinha morrido. Mesmo depois que ele soube que tinha morrido, ainda ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Só depois é que ele foi. Por quê? Porque ele foi guiado pelo Espírito para isso. A gente não, já quer resolver logo tudo, né? Eita, vamos lá, vamos resolver, vamos lá. Preste atenção. Se aquilo que você quer fazer é a vontade de Deus, ou se aquilo que você quer fazer é apenas para suprir uma necessidade. Irmãos, a prioridade é a vontade de Deus. Eu vou dizer de novo, a prioridade é a vontade de Deus. Mas eu não quero entrar, eu ainda não entrei na ministração. Calma aí, vou entrar. Eu vou entrar. Amém? Então, ele chega no jardim do Getsemane. E aí a alma dele começa a se angustiar. Alma, mente, intelecto, emoções, vontade. Entrou no estado de angústia. Por causa da cruz? Não. Porque ele disse, foi para isso mesmo que eu vim. Então ele estava preparado psicologicamente para isso. Ele entrou no estado de angústia. Por quê? Porque ele não conseguia se ver separado do Pai. Aquele que ele conhecia desde antes da fundação do mundo. Meu irmão, se em algum momento você, digamos assim, paquera ou flerta com as coisas do mundo, é melhor você nascer de novo. É melhor você aceitar Jesus. Não é vergonha não, pode chegar para mim, pastor Cristóvão, não quero dizer ninguém, pode chegar para mim, pastor, ou qualquer um aqui, Carlene, Mateus, o Val, qualquer um aqui, quer dizer, olha, eu gostaria de receber Jesus agora, porque eu acho que não estou não. Se você acha, é melhor fazer logo, que aí você já tem certeza que recebeu. Porque não se admite um crente que é filho de Deus, com o Espírito Santo no seu coração, flertando com coisas do mundo. A simples ideia, a ideia de uma amizade sua comum é considerada por Deus como adultério. Não, pastor, pelo amor de Deus, eu nunca traí meu cônjuge. Pois é, mas se você flerta com o mundo, para Deus está adulterando. Vocês têm ideia como é que é a coisa. Jesus não conseguia se ver. Agora vem a questão. Ele chega lá e começa a orar. E a angústia cada vez maior, cada vez maior. Para não fazer aquela oração do desespero que muitos de nós fazemos, Jesus fez uma oração chamada oração de entrega. E é sobre isso que eu vou falar hoje. A oração de entrega. Existem vários tipos de oração. Oração de petição, adoração, que é justamente o louvor mais oração, adoração. Oração, intercessão, interceder uns pelos outros. Tudo isso está na palavra de Deus, mas a oração de entrega também está. E aí Jesus chega lá no jardim de Getsemane e chorando, totalmente entregue, derramando a sua alma ali. Ele disse: Pai, se possível, eu não quero me separar de você. Olha, a cruz, beleza, o levar açoites nas costas, coroa de espinho, tudo, menos separar de você, tudo, qualquer coisa, menos separar de você. Foi esse o ponto que Jesus chegou. E tem gente que abre mão de princípios bíblicos da palavra para não magoar, sei lá quem. Ei,
todas as pessoas na sua vida, olhando aqui, todos são crentes, todos são membros aqui da igreja, todas as pessoas na sua vida não são nem de perto tão importante quanto o Espírito que mora dentro de você. A questão é, será que nós estamos dando tanta importância como Jesus dava? Por isso, a Bíblia diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, acima de tudo. Ele o exaltou acima de tudo. Por quê? Devido à humilhação dele, ele se humilhou. Ele não esperou outros humilharem, ele se humilhou. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por favor, separado de você não. Por favor, eu te imploro, separado de você não. Só que ele disse outra coisa. Eu acho que nesse momento eu vi um pregador falar, pastor Cristóvão, eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade quando eu ouvi isso, eu nunca me esqueci. Ele disse, eu acho que Satanás deve ter dado uma gargalhada muito grande, se é que existe gargalhada no inferno, foi o que ele disse. Se possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria ser separado de Deus. Ele veio para ser crucificado, ele veio para morrer, ele veio para ir para o sepulcro, ele veio para ir para o inferno, ele veio para ressuscitar, foi para isso, mas separado de Deus é que era o pior, a pior coisa da vida dele. Sabe, irmãos, qual é a pior coisa que existe no inferno? Vou dizer a vocês, é que Deus não está lá. A pior coisa que existe no inferno é que Deus não está lá. E qual é a segunda pior coisa, pastor? Mike Murdock disse que é um monte de idiota que estão lá. Mas esse é o ponto que eu quero trazer a vocês. Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, mesmo sabendo que iria ser separado de Deus, ele optou por ser obediente a Deus até o fim. Aqui agora, 1 Pedro capítulo 2, é primeira, tá, gente? 1 Pedro. Não é primeiro não, é primeira. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Observe. Deixando-vos exemplo para quê? Para quê, gente? Deixou exemplo para quê? Para seguirdes os seus passos. Ou seja, o que ele fez, você também. Continua. Aí ele mostra como, no versículo 22, olha só qual foi o exemplo que ele fez. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Não tinha reação dessa maneira, não reagia dessa forma. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa é a oração de entrega. É quando você se entrega e se abandona nos braços do Pai, deixando que Ele faça o que Ele achar melhor. Isso é uma oração de entrega. É isso que é a oração de entrega. Irmãos, preocupação não combina com você. Ansiedade não combina com você. É fora do padrão que Deus deu a você, para você viver o seu melhor. Isso, irmãos, não combina. Se tu está preocupado, não está combinando contigo. Por quê? Só vai fazer malefícios para você. Está todo mundo me entendendo até aqui? Agora, pronto, eu comecei agora, tá, gente? Vamos para 1 Pedro, capítulo 5. Pastor, a gente vai orar? Vai. Claro que a gente vai orar. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 3.
Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno, ou em tempo apropriado, vos exalte. Um pastor entrou em contato comigo ontem. Ele quis compartilhar da alegria dele, que ele foi homenageado, ele foi honrado e homenageado numa igreja que o desprezou. Ele foi honrado, ele foi homenageado numa igreja que ele teve que sair de lá, pastor Cristóvão, porque ou ele saía ou seria escorraçado. Aí, para não ficar tão feio de ser escorraçado, ele preferiu sair, que senão ficava feio. Mas ele foi honrado e homenageado e mostrado para o mundo todo, ele sendo honrado. Fizeram uma Bíblia comemorativa e na segunda página está lá ele, ocupando a página todinha. Ele e a família. Tempo oportuno. Por que é que eu fui humilhado e ele não foi exaltado? Porque ainda não é o tempo oportuno. Se ele tivesse sido exaltado talvez há uns 15, 20 anos atrás, não seria o tempo oportuno. Agora foi. Estão entendendo isso? E puxa vida, eu me alegrei que só com ele também. Versículo 7. Agora observe agora o que é que o apóstolo fala. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você, independente do que for. Mas você só vai desfrutar do cuidado de Deus na sua vida quando você souber lançar diante de Deus tudo aquilo que traz preocupação sobre a sua vida. A gente já falou aqui tantas vezes que Deus não vai fazer o que você pode fazer. Deus não fará tudo por você. Deus fará tudo com você. Amém? Deus fará tudo com você. Mas, quando você simplesmente diz, eu não posso resolver. Eu já tentei. Eu não posso resolver. Liga para o pastor, também não pode resolver. Liga para o pastor Cristóvão, também não pode resolver. Pastor Fran, também não deu certo. Ele até tentou, mas não deu certo. Falou com um, falou com o outro, fala com um, fala com o outro. Ninguém resolveu. O que é que você deve fazer? Senhor, eu te entrego isso. Eu te entrego essa pessoa, eu te entrego esse problema, eu te entrego essa situação, eu te entrego isso aqui, Senhor. Eu não vou me preocupar, eu estou entregando a você. É isso. Vamos lá, vamos em frente. Salmo 37, esse versículo é bem conhecido. Esse aqui é conhecido, 37:5. Esse é bem conhecido, já, rapaz, o que já fizeram de músicas com esse versículo não está no gibi. Várias músicas já foi feita, né? No tempo do Mateus ainda. Então, Mateus e a Bíblia conhecem um monte de música com esse versículo aí. Mas olha só, é interessante, porque várias músicas já se fizeram, mas muitos de nós, às vezes pode ter até cantado algumas vezes, mas a gente não presta atenção. Diz, entrega o teu caminho ao Senhor. O que acontece o resto? Confia nele. E o que? Entrega. Senhor, está com você. Confia nele, não traz de volta. Eu lembro o pastor Bud, ele contou certa vez, ele disse que estava com uns problemas muito sérios, em várias áreas. E ele tentou resolver de várias maneiras e não conseguiu. Aí ele fez essa oração de entrega. Senhor, eu te entrego esses problemas a ti e eu vou considerá-los resolvidos. Eu não vou me preocupar mais não. 10 minutos depois chega o pensamento. E teus problemas? Está com o Senhor. Tá. Quando foi mais tarde, nesse mesmo dia, por causa dos problemas aconteceu uma coisa que piorou.
Vê o pensamento. E os problemas? Como é que tu vai resolver? Eu não vou resolver não. Está resolvido. Já deixei com Deus. À noite, quando deitou, colocou a cabeça no travesseiro, adivinha? E os teus problemas? Satanás, irmãos. O pensamento vem, escute bem, o pensamento vem. E quando Satanás fala, algumas vezes ele fala a verdade, sabia disso? Jesus disse, quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Isso quer dizer o quê? Que algumas vezes ele fala a verdade, uai. Isso aqui é um problema, uai. Acaba tá lá devendo a Deus e o mundo, né? Não, estou devendo não. Tá, meu irmão. É claro que tá. Chegou. Escuta, diabo. Ele diz, tu é um espírito, tu não dorme mesmo, né? Mas eu também sou espírito. Mas preste atenção, fica aí que tu vai me ouvir dormindo. E foi dormir. No outro dia pela manhã, quando acordou, primeira coisa, está com o Senhor. Ele disse que foram 3 dias combatendo pensamentos de pressão sobre ele, combatendo o tempo todo falando, está com Deus, 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 está com o Senhor, está com o Senhor, vai falar com ele, está com o Senhor, não é comigo não, é com ele. Isso é entregar. Mas se está com o Senhor, mas será que vai resolver? Você não entregou. Ou se entregou, puxou de volta. A salvação da minha família, realmente, glória a Deus, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Aí de repente uma criatura vai lá, levanta um falso contra você e fica sem falar contigo durante um bom tempo. Não, sinceramente, está complicado. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Você não entregou. É por isso que você tem que ter mais cuidado com o que você pensa do que com o que você fala. Você precisa ter cuidado com o que fala, sempre, claro, com certeza, que com palavras a gente constrói algo, certo, gente? Amém? Mas, escute bem, com palavras a gente constrói, mas se os nossos pensamentos não estiverem alinhados, muitas vezes pode trazer dúvidas para a sua fé. Bota o versículo novamente, por favor, Larissa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que é que vai acontecer? O mais ele só vai fazer depois que você entregar e confiar. Vou repetir isso. O que vai acontecer na sua vida nos próximos dias vai acontecer, vai se manifestar se você entregar a Deus e confiar nele. Confia no Senhor, deixa, descansa. Confiar é isso, descansar. Confiar é descansar. Descansa, deixa com Deus. Eu vou repetir essa frase, deixa com Deus. Quanto mais você pensar nisso, quanto mais você falar isso, quanto mais você falar para os outros isso, você não deixou com Deus. Uma pessoa me entrega um computador para eu arrumar alguma coisa nele. Eu não gosto de gente que fica rodeando, perguntando, sim, mas isso, e não sei o quê. Nenhum profissional gosta, é sério, ninguém gosta. Ninguém gosta. Deixa comigo, eu resolvo. É ou não é verdade? Pois a gente faz a mesma coisa com Deus, fica lá rodeando. Toda oração de entrega, absolutamente toda oração de entrega que eu fiz a Deus, Rodrigo, todas foram resolvidas. Tudo. Não teve uma que não foi resolvida. Mas também tem uma coisa, gente, quando chegava a coisa que aparecia, o que eu tive de dizer, está resolvido, hein? Está resolvido, hein? Está resolvido. Não está no gibi. Eu pensava, eu acho que eu falava isso 1.500 vezes por dia. Está resolvido. E está. Quando você entrega a Deus algo, meu irmão, você tem que considerar aquilo resolvido. Você precisa ver os seus problemas como Deus vê, resolvidos. Salmo 55, versículo 22. Outro também que é conhecido. Olha só.
confia os teus cuidados ao Senhor. E o que é que vai acontecer depois que você confiar? E Ele te susterá. Afinal de contas, quem é a sua fonte? Agora, irmãos, isso não é coisa para preguiçoso. Tá certo? O que é? Ele pode resolver, ele pode fazer, mas ele não deixa com Deus. Não, Deus não é teu criado. Tá certo? Deus não é teu garçom. É o contrário. É tu que serve. Ele é o Senhor. Não estou falando, meu irmão, de você ser preguiçoso e deixar para lá e não displicente. Deixa. Não estou falando disso não. Eu estou falando de certas circunstâncias, certas situações que muitas vezes, ou posso dizer, na maioria das vezes, por sua causa, por decisões suas, chegaram consequência até você. Vocês estão entendendo isso? Chegou consequência para você. Mas aí se chegou consequência, né, pastor? Vai fazer o quê? Deus vai... Não. A Bíblia diz claramente, se você confessar os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Tudo o que Deus quer é que você reconheça que foi você que errou e não foi Bia. Eu fiz, mas se não fosse o que a Bia fez... pois é, mas também o pastor Cristóvão, né? Não, meu irmão, se tu errou, você errou. Rapaz, precisamos, estou falando aqui agora, mais uma vez, e eu vou repetir isso. Precisamos nos disciplinar para não estar justificando os erros que a gente mesmo fez. Davi adulterou, matou o marido da mulher lá, certo? Fez tudo errado e ele casou com a mulher. Quando a consequência veio, ele disse, fui eu que errei. Ele não botou a culpa na mulher, como igual a Adão. Eu também, a mulher foi se banhar nua, bem na frente do meu palácio. Isso é coisa de menino, de criança, de bebês. Adulto, a culpa foi minha. Para começar, ele não deveria nem estar lá, ele deveria estar na guerra. Aí foi o que ele fez. Agora Israel era grande, já tinha vários generais, o exército era enorme, então manda o exército lá e pronto. Esse foi o erro dele primeiro. Vocês estão entendendo isso? Mas foi o que ele fez. Então, eu errei. Não, a culpa não foi Batseba. A culpa foi minha, fui eu que errei, fui eu que falhei. Aí ele diz uma expressão, ele diz, caia sobre mim a ira do Senhor. Que o negócio estava indo para cima de Israel, porque ele era o rei. Quando você errar, mas confessa o seu erro, assume seu erro, não, meu irmão, para com isso. Sabe o que é, pastor? É porque eu fui educado, eu já paro na hora, eu disse, esquece, deixa para lá. Às vezes eu vou corrigir uma pessoa, é sério, pastor Cristóvão, vou corrigir a pessoa, diz, olha, meu irmão, você fez isso e isso. É verdade, eu fiz, pastor, eu fiz, mas olha, eu vou dizer uma coisa, não era a minha intenção. Eu digo, meu irmão, intenção ou não, você já sabe de boa intenção, pronto, Outros dizem, não, pastor, sabe o que é? Porque assim, quando eu fui criado, eu digo, esquece, você errou, sabia que está errado e fez. A pior coisa do mundo que uma pessoa pode fazer, eu estou saindo da administração, Jesus, peguei um caminho de coelho agora, sabe como é, caminho de coelho, vai para um lado, vai para o outro, não tem aquela direção. Agora eu peguei, foi a minha vez. Uma das coisas piores que existe é a pessoa que não assume seus erros. Assuma, eu errei. É isso que Deus quer. Confesse seus pecados a Deus, reconheça que você errou. Confessa. Aí, depois disso, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, de toda iniquidade. Mas é depois. Então o que é que você faz? Senhor, eu errei. Eu falhei. E por isso eu estou pagando uma consequência grave. Eu estou pagando por isso. Mas a culpa foi minha. Então, Senhor, nesse instante agora, nesse momento agora, eu recebo o teu perdão pela fé e a purificação pelo teu sangue. E já te agradeço, porque eu estou tão puro diante de ti, como se nunca tivesse pecado. Agora, Senhor, eu preciso resolver essa situação.
Como é que eu resolvo? Deixo contigo ou eu entro em campo? Pronto. Essa é a oração de entrega. É quando você deixa com Deus. Algumas vezes, já aconteceu comigo, digo, Senhor, eu entrego essa situação a você. Aí ele diz, faça isso, isso e isso. Aí eu fiz isso, isso e isso e obtive aquilo. Algumas outras vezes, ele não dizia, tá, deixa comigo. Aí meu filho, é você sair de campo, sentar na arquibancada e ver o show. É um show. É um show. Toda a intervenção de Deus é show. Toda a intervenção de Deus é show. É para valer. E aí o que é que você faz? Dormiu, aí. Está resolvido. Imagine a seguinte situação. Escuta bem a seguinte situação. Você chega para Kelly, diz, Kelly, eu estou precisando de 87 mil reais. 87 mil reais. Aí, Kelly, tá, rapaz, fica tranquilo. Ainda hoje eu passo esse Pix para você. Eu não sei se vocês já receberam grandes quantias no Pix. Eu vou ensinar como é que é. Quando a sua quantia é muito alta, certos bancos fazem o seguinte, você recebeu um Pix de X, estamos analisando e em seguida será liberado para você. Dependendo do valor, é liberado entre 5 a 10 minutos. Eu estou dizendo aí porque se você ainda não recebeu, para você já ir se acostumando. Quando chegar assim, não se preocupa não, vai chegando. Aí a Kelly chega em casa, amém, valeu. Pronto, mandou, aí tá glória, pronto, amém. Mas você ainda não caiu o dinheiro na conta, mas você confia que ela disse, não se preocupa não, ainda hoje eu estou mandando. Mas o Pix não caiu ainda, gente, não recebeu. Ela mandou lá, mas ainda não chegou. Mas você confia e você dorme bem. Então, se você pode confiar na Kelly, que pode falhar, ela pode falhar. Mas se você confia em alguém que não pode falhar, não é que ele não pode, escuta, eu estou dizendo que ele não pode. Não é que ele não apenas não falha, é porque ele não pode mesmo. Entrega os teus cuidados a mim, deixa comigo, lança a tua ansiedade sobre mim, fala comigo. Se você dorme tranquilo, por causa que uma pessoa te prometeu que iria fazer, por que não dormir tranquilo? Quando o seu Pai Celestial diz, deixa comigo. Confia os teus cuidados ao Senhor, estou terminando. E Ele te susterá. 55, 22. Coloca o restante. Ele te susterá. Não, 22. Pode estar no 22. Ele te susterá. Agora, veja só o restante do versículo. Jamais permitirá que o justo... Pastor, mas eu estou sendo abalado. É porque você não cumpriu a primeira parte do versículo. Não é que Deus fica lá, deixa eu ver se ele vai orar mesmo. Não, irmãos. Irmãos, Deus já conhece o fim desde o começo, Ele já sabe o final da história. Confiar em Deus é saber o final da história. Confiar em Deus é ter certeza no seu coração no que vai dar aquilo. Grupo de louvor, pode vir aqui para frente. Aqui em cima, a gente vai orar. Isso é saber. Se você está sendo abalado, presta bem atenção nisso. Se você está sendo abalado, é porque você não está confiando em Deus o suficiente. Você diz que está, mas na verdade não está. Lembra da história dos 87 mil, né? Que a Kelly vai passar em nome de Jesus, glória a Deus. É a mesma coisa, se ela diz que está pronto, acabou. Se você chega sorrindo, vai tomar um café e vou dormir tranquilo, por quê? Está resolvido. Se ela diz, por quê? Você está confiando na palavra dela.
Então confia na palavra de Deus, que diz: confia os teus cuidados ao Senhor. E o que é que vai acontecer? Ele vai te suster, Ele vai simplesmente providenciar, e você não vai ser abalado. Escuta bem, ficar inabalável é a consequência de confiar em Deus. Vou repetir. Ficar inabalável. Pode começar, gente. Pode ir. Ficar inabalável é a consequência de não confiar em Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Olá! Muito bom ter você até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você foi amplamente edificado com isso. E eu quero te dizer que não para por aqui. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração de confissão comigo, porque através dessa oração de confissão você vai ter uma nova vida, a própria vida de Deus dentro de você. Repita esta oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos através do Teu Espírito e eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Agora que você fez a sua confissão, você faz parte da família de Deus. Eu quero que você clique neste link aqui abaixo e você deixe o seu contato, que nós iremos entrar em contato com você para lhe conhecer melhor e dar as boas-vindas a você, a essa grande família. Prospere e avance.